convidar então a abrir a palavra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Nós estamos com o tema reconstruir. E eu meditei, eu orei ao Senhor pedindo uma palavra e Deus me deu em sonho essa palavra. Daquilo que nós precisamos começar a reconstruir, restituir, restaurar, refazer na nossa vida. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 e 27. Eu vou ler com você. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e também conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor, nós queremos te apresentar essa leitura, Senhor, da tua palavra, Pai. E queremos te pedir que nesta manhã, ó Deus, o teu Espírito Santo, ó Senhor, venha ministrar aos corações daqueles que estão aqui, Senhor, e talvez, ó Deus, nos assistindo de várias partes do mundo, Deus. Que seja uma palavra, Senhor, que venha confrontar a eles, ó Pai, neste momento, para trazer, ó Deus, restituição, reconstrução de algo que foi perdido, Deus. Eu te oro nesta manhã, Senhor, pedindo pela tua graça, em nome de Jesus, que seja, Deus, o teu Espírito, Deus, através da minha vida. Que o homem fique por terra, mas o teu Espírito Santo fale nesta manhã ao teu povo, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: glória a Deus. Quando eu leio esta passagem, eu fico alegre e eu fico maravilhado como Deus faz as coisas. Porque se você ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, sobre a criação, você vai ver que Deus diz que haja luz e houve luz. Haja os firmamentos, haja os céus e a terra, haja os animais. Mas de toda a criação, somente na criação do homem, nós vemos essa deliberação perfeita de Deus, dizendo que ele seja feito como imagem e semelhança dele. E ao final desse mesmo versículo, um pouco mais à frente, no Gênesis 1:31, Deus vai dizer assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Eis que era muito bom. Haja luz, e Deus no final do dia dizia que era bom. Haja os céus e a terra, haja firmamento, haja os animais, e Deus falava que era bom. Mas quando ele terminou de fazer o homem e a mulher, a palavra de Deus diz que ele disse que era muito bom aquilo que ele havia feito. Ao fim de cada dia, Deus olhava e dizia: essas plantas são boas, a terra é boa. Mas ele olhou para o homem e lhe disse: este homem, ele é muito bom, porque eu o criei com excelência, para ser a minha imagem e a minha semelhança. Nós fomos criados como projetos perfeitos do Senhor, com excelência para estarmos diante dele todos os dias. Deus caminhava com Adão no jardim do Éden. Deus conversava com Adão no jardim do Éden, face a face. Face a face, Deus ia todos os dias conversar com Adão no jardim do Éden. É a mesma coisa, imagina assim, uma analogia, Deus chegando aqui: vamos sentar ali, tomar um café, comer um bolo, e vamos ter dois dedos de prosa, como dizem os mineiros, né? 2 dedinhos de prosa. E Deus fazia isso todos os dias. Ele conversava com Adão, porque esse era o propósito da criação perfeita de Deus, era nos relacionarmos de forma perfeita, estarmos diante dele, estarmos com ele, andarmos com ele, desfrutarmos de tudo que ele tem para nós. Essa foi a criação perfeita de Deus. Tanto que o salmista vai dizer para nós assim, lá em Salmos 8, 3, 5: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste,
que és o homem, que deles te lembraste, e o filho do homem que o visites, porém fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Olha o que Deus está dizendo, nós fomos criados como obra perfeita, e Ele nos vestiu de honra, e Ele nos vestiu de glória, e Ele nos vestiu de forma semelhante a Ele. Você é obra perfeita de Deus, você foi criado como obra perfeita do Senhor. Fomos coroados, fomos honrados com a glória de Deus. Qual outro ser vivente teve recebeu esta posição diante de Deus? Nenhum, não há outro ser vivente na Bíblia que recebeu tal edificação na presença de Deus vivo, tanto que Satanás, ele se invejou da criação de Deus, daquilo que Deus fez, porque Satanás, ele queria ser como Deus, e aí ele vê Deus criando o homem, a sua imagem e semelhança, então ele inveja a criação de Deus, ele inveja o homem, e aí então ele arquiteta tudo, ele vai com a serpente, com o fruto, ele engana a mulher come do fruto, a mulher então convence o homem come do fruto, e aí então o pecado entrou no mundo. Romanos 3,33 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós éramos perfeitos diante dos olhos do Senhor, nós éramos revestidos com sua honra, com a sua glória, porém, por causa do pecado, hoje nós estamos destituídos dessa honra e desta glória, como diz lá em Romanos 3,33. Porém, eu tenho uma boa notícia para você. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, querido. Eu tenho uma notícia para te dizer: o inimigo tentou roubar a perfeição do projeto inicial de Deus. O inimigo tentou roubar a glória de Deus que Ele tinha dado para nós. O inimigo tentou tirar de nós aquilo que nós tínhamos de mais precioso, que era a presença dEle. Mas o Senhor, Ele olhou para nós, Ele disse: você é meu projeto perfeito, e porque você é meu projeto perfeito, eu vou te dar a oportunidade de reconstruir a essência do projeto original. Por isso eu enviei o Filho, para que através do Filho, aquilo que eu planejei no início volte a ser mais uma vez. O que tem a ver isso com reconstruir? Quando nós analisamos a palavra reconstruir, esse re é um prefixo da língua portuguesa que ela tem como funcionalidade trazer de volta aquilo que se era. Quem constrói depois pode reconstruir. Quem se anima, depois pode se reanimar. Quem assume, pode reassumir. Quem estabelece, depois pode restabelecer. O que Deus está querendo nos dizer nesta manhã, querido, eu não vou me alongar muito, porque eu sei que nós temos a palavra através da ceia do Senhor, é que Ele está nos dando um propósito diferente de reconstruirmos. O que Deus está falando é que hoje precisamos restaurar as nossas vidas para sermos mais uma vez o projeto perfeito de Deus, pois através de Jesus Cristo, e só através de Jesus Cristo, nós seremos justificados para se tornarmos mais uma vez o projeto perfeito, a essência daquilo que Deus nos criou. Nós temos que reconstruir a essência do propósito de Deus, reconstruir a essência da criação de Deus. Deus nos criou para estar com Ele, para andar com Ele, para viver com Ele, para nos saciarmos nele, para vivermos para Ele.
Davi, lá nos Salmos, ele vai dizer assim: quem, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Se eu pudesse traduzir, ele diz assim: Deus, quem poderá entrar no Santo dos Santos? Quem poderá se adentrar na Nova Jerusalém? Quem poderá ser aquele que estará de novo junto contigo? E ele diz assim: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, e não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Aleluias. Nós precisamos reconstruir a essência do projeto original de Deus nas nossas vidas, querido. Nós precisamos voltar a termos a característica de sermos a imagem, de sermos a semelhança do Rei do Rei, do Senhor dos Senhores. Nós éramos como Ele. Nós éramos semelhantes a Ele. Nós estávamos diante dEle. Nós tínhamos a graça de ver Deus face a face. Nós tínhamos a graça de ver Deus face a face. Mas eu quero te dizer, talvez você entrou hoje aqui nesta manhã e tudo está difícil para você. Tudo está muito complicado para você, mas eu quero te dizer que Deus te chamou nesta manhã para estar aqui, para que você entendesse que você foi perfeito, que você é perfeito e que você voltará a ser perfeito diante dEle, porque Ele nos dá mais uma chance de sermos imitadores dEle. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Quando nós entendemos esse propósito de Deus nas nossas vidas, de sermos semelhantes a Ele, de sermos iguais a Ele, de restaurarmos o propósito original daquilo que Deus nos chamou para ser, nós exalamos perfumes agradáveis às narinas do Senhor. Nós exalamos perfumes que são agradáveis aos que estão ao nosso redor. Nós exalamos perfumes que são agradáveis àqueles que nos rodeiam. Quando nós restauramos a essência do projeto, querido, nós nos tornamos pessoas melhores. Porque nós estamos agora exalando não mais eu, como diz Paulo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós deixamos Cristo passar a governar as nossas vidas, nós então começamos a demonstrar os atributos de Deus. Nós começamos a demonstrar as coisas de Deus, como a sua misericórdia, como a sua temperança, como o seu zelo, a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua justiça, o seu amor. E aí nós podemos nomear todos os atributos perfeitos de Deus, porque agora Cristo vive em mim. Não sou mais eu, porque o eu ele é pecador. O eu ele é enganador. O eu ele nos faz entrar em caminhos que nós não deveríamos entrar. O eu nos leva para direções que nós não deveríamos ir, mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos reconstruindo o propósito original de Deus nas nossas vidas, e Deus, Cristo, começa a fazer parte de mim, eu tenho visão perfeita, ainda que eu seja falho, porque eu começo a enxergar a cruz e não ao homem.
eu começo a enxergar o propósito e não os problemas. Tem muita gente que quer chegar em algum lugar, mas ele está olhando os problemas para alcançar aquele lugar, enquanto Deus está dizendo, olhe para o propósito, porque dos problemas cuido eu. Deus está dizendo, foque no propósito da sua vida, que é ser imagem e semelhança dEle, é ser mais uma vez restituído da presença dEle. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há um, irmãos, nós nascemos pecadores. Porque o pecado entrou no mundo através de Adão, mas a palavra diz que o segundo Adão veio para que o pecado saísse do mundo através dele, através do sangue, lavado e remido na cruz do Calvário. Esse é o propósito original que Deus nos chamou para ser. Esse é o propósito original da criação perfeita do Senhor, de termos as características que Ele tem, de termos o perfume que Ele tem, de andarmos como Ele anda. Lembra-se de Pedro. Pedro nega ao Senhor, porque eles falam assim, eu te conheço. Você andava como Ele. Você anda como Ele. Você fala como Ele. Você age como Ele. E é exatamente isso que Deus está procurando de nós. Ele negou, mas depois ele se arrependeu. E aí então sim, eu quero andar como Ele, eu quero falar como Ele, eu quero ser como Ele, eu quero estar com Ele, eu quero viver na presença dEle. Esse é o propósito original da essência de Deus nas nossas vidas. Oh, papai querido. Quando nós começamos a reconstruir a nossa essência na perfeição do Senhor, nós começamos a influenciar quem está ao nosso redor. Nós começamos a impactar as vidas que estão aos nossos lados. Se nós não temos um perfume agradável, você já chegou perto de alguém que estava com o CC vencido? Já chegou perto de alguém com o CC vencido? No Brasil eu andava muito de ônibus, irmãos. Muito. E às vezes você pegava no final do dia, todo mundo voltando do trabalho, ônibus das 6 horas da tarde, lotado, né? Encaixotado, todo mundo com o bração levantado lá, porque não tinha espaço. Aí você queria estar do lado daquela pessoa? Você não queria, porque o cheiro não era agradável. E às vezes nós somos aquelas pessoas, nós, trazendo por um mundo espiritual, nós estamos exalando o perfume errado. E então nós não estamos atraindo as pessoas para estarem perto de nós da forma correta. Mas quando nós passamos então a exalar esse perfume de Cristo, nós passamos a atrair pessoas para perto de nós. As pessoas querem sentir esse aroma agradável. É quando você está andando, aí passa alguém do lado e diz, nossa, que perfume gostoso. Que perfume é esse? Você fica até caçando, né? Passa um perfuminho para vir para a igreja, irmão. Passa um perfuminho para vir para a igreja. Você quer exalar esse perfume gostoso. Nós temos que exalar os atributos perfeitos de Deus. Porque quando nós estamos no propósito, quando nós estamos de volta, restaurados, restituídos, quando nós reconstruímos a essência perfeita de Deus, nós passamos a exalar este perfume. Existe uma história que diz que havia uma vizinhança muito feia. Uma vizinhança que era muito suja. E um dia, uma pessoa acordou de manhã e ela olhando aquela vizinhança, ela disse, a minha casa está muito feia, eu vou arrumar a minha casa. E ela foi lá e arrumou o seu jardim e pintou a sua casa. E aí a casa dela começou a se destacar dentro da vizinhança. Quem passava naquela vizinhança via que aquela casa era uma casa muito mais bonita do que as outras, porque ela era arrumada, ela era organizada, ela era pintadinha. Então o vizinho do lado falou, não, peraí, agora eu não posso, minha casa não pode ficar para trás. Eu preciso que a minha casa fique bonita também. Então ele foi e pintou a casa dele. E aquilo começou a inflamar ali o grupo da vizinhança. E as pessoas começaram então a arrumarem as suas casas. E aquele bairro ficou todo bonito. E aí a cidade ficou bonita. Esse é o propósito original de Deus, para que comece em você e você comece a incomodar o irmão do lado. A MSBN foi chamada para incomodar a vizinhança. Ela tem que ser o diferencial nessa terra, para que as pessoas queiram ser como nós somos, diferentes.
Um dia me perguntaram, cara, você está sempre rindo, você não tem... Tá sempre... Rapaz, se eu for me preocupar com os problemas, lógico que eu me preocupo com os problemas. Eu me preocupo com os problemas, mas se eu for viver só pensando nos meus problemas, eu não vou viver. Irmãos, nós temos que entregar nas mãos de Deus os nossos problemas. Cuida das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas. Às vezes nós nos preocupamos que amanhã tem um boleto que vai vencer, ou eu vou estar uma semana sem trabalho, ou eu vou estar um dia com um salário que não vai atrasado, alguma coisa assim. Querido, descansa no Senhor. Aquele que começou a obra perfeita ainda não terminou na sua vida. E o que Ele te chamou para ser e fazer nessa terra, Ele vai concluir, Ele vai terminar. Na sua área física, na sua área espiritual, na sua área emocional, na sua área sentimental, na sua área física humana como saúde. Não se preocupe com o dia de amanhã, diz o Senhor para você nesta manhã. Porque do amanhã, o amanhã pertence ao Senhor. Mas se preocupe hoje em restaurar, reconstituir o altar na presença dEle, trazer de volta a essência original da criação perfeita que andava, que vivia, que era semelhante a Deus e que através de Jesus Cristo, mais uma vez, nós podemos ser imitadores dEle. Você precisa exalar a diferença. O seu perfume tem que ser diferente. O seu perfume tem que ser um perfume suave, agradável. E sabe o que traz isso? Quando nós restauramos o altar, oh aleluias. Quando nós restauramos a presença, aleluia Senhor. Quando nós restauramos a essência da criação, nós passamos então a poder usufruir do melhor de Deus nas nossas vidas. Se você tem uma amizade, vamos imaginar aqui, o Alessandro e eu, nós somos muito amigos. E o Alessandro, ele tinha acesso às minhas coisas para usar, e eu tinha acesso às coisas dele, porque nós éramos muito amigos. Né? E eu pegava o carro dele emprestado, ele me emprestava sem nenhuma desconfiança, eu emprestava o meu para ele. Mas um dia alguma coisa aconteceu e essa amizade foi cortada. Você acha que ele emprestaria para mim novamente aquele carro depois da amizade ter sido cortada? A relação ter sido cortada? Não. Não emprestaria. Mas quando nós, a partir de Jesus Cristo, restabelecemos a conexão que nós tínhamos com o reino, Deus está dizendo: você tem livre acesso a tudo que me pertence mais uma vez, meu filho. Você tem acesso às bênçãos, você tem acesso à cura, você tem acesso à restauração, você tem acesso à restituição, mas você precisa primeiro se reconectar comigo, no nosso propósito original. No nosso propósito original. Deus ele é justo. Eu quero te dizer uma coisa: Deus ele é justo, tanto que existem algumas coisas que Deus permite que tanto o homem mau como o homem bom usufrui. Não diz lá a palavra de Deus em Mateus 5,45? Porque Deus fez que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. E a palavra de Deus também diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Querido, o que você tem plantado diante do Senhor? Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Se você tem plantado humilhação na presença de Deus, se humilhando na presença de Deus, se você tem plantado oração, jejum, comunhão, você vai semear bênçãos, cura, restauração, restituição, filhos restaurados, casamentos restaurados. Mas se você não está plantando busca, presença, eu quero te dizer que o Senhor não tem obrigação nenhuma com você. Ele é justo. Por isso ele permite que o sol que levanta de manhã e aquece o bom, ele também aqueça o mal. Mas para usufruir do melhor de Deus, mas o homem que observa atentamente a lei e que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fazer
Amados, se o nosso coração não se condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o meu mandamento: que creiamos no nome de Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Olha só o que Deus está dizendo: se nós andarmos na vontade dele, se nós seguirmos a lei dele, se nós estivermos no propósito dele, nós temos direito a tudo aqui pedimos nele. Temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Acesso a tudo que pedimos, porque nós reconstruímos uma essência perfeita. Quem está na essência perfeita do Senhor segue os seus mandamentos, obedece a sua lei, é justo com o irmão, tem comunhão com Cristo, ora, jejua, abençoa o irmão. Eu fico imaginando, Júlio, se não tivesse acontecido o que aconteceu no Jardim do Éden, nós seríamos um povo perfeito, não ia ter fofoca, ninguém ia falar do irmão, ninguém ia invejar o que o outro tem, porque não existia o pensamento mau. Nós éramos perfeitos. Mas sabe o que eu acho muito interessante na palavra do Senhor? É que Deus, ele gosta de upgrades. A gente pede uma coisa, Deus dá uma coisa mais um plus. Deus é o Deus dos upgrades, Adriano. Quando ele nos criou como criatura. Criatura perfeita para adoração, criatura perfeita para ter relacionamento com ele. Mas aí veio esse bichinho aí, o Satanás, armou um esquema lá, nos destituiu da glória de Deus. Aí Deus fala assim: peraí, o projeto original não está destituído, eu vou fazer um upgrade nele. Só que é o seguinte: todo aquele que crer no meu filho, no sangue derramado na cruz, eu vou trazê-lo para a vida novamente. Só que agora eu não vou mais te chamar de criatura, eu te chamo de filho, porque filho és e filho serás no meu reino, e todo filho tem acesso às coisas do Pai. Deus, ele fez um upgrade no projeto original para ser melhor ainda. Ele não quer criaturas, ele quer filhos amados que estão diante dele e o amam em espírito e em verdade. E Deus está te chamando hoje para reconstruir essa essência do projeto original, deixando de ser criatura, passando a ser filho, trazendo mais uma vez para a sua vida o propósito que Deus colocou no teu coração. Talvez você tenha entrado nesta manhã aqui confuso: Deus, qual é o seu propósito? Esses dias eu estive orando, porque foram 2 domingos seguidos que Deus tratou nisso através da pregação, o propósito de Deus na nossa vida. O pastor Charles pregou aqui, depois num outro evento que eu participei, a mesma palavra. O nosso propósito original diante de Deus. O propósito original é sermos filhos adoradores, que buscam e o amam em espírito e em verdade, que o seguem, que o adoram. Mas nós temos um propósito também nesta terra enquanto estamos nela. E isto que está me incomodando nos últimos dias: qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, para o meu chamado? Qual é o meu chamado nesta terra? O que eu tenho feito está debaixo da vontade de Deus? Porque quando chegar o grande dia, Deus pode olhar para você e dizer assim: você vai dizer: Deus, no seu nome eu preguei, no seu nome eu orei, no seu nome eu cantei, no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus vai olhar para você: eu não te conheço. Sabe por que eu não te conheço? Porque não foi para isso que eu te chamei. E eu estou me debatendo: Deus, eu tenho no meu coração meu chamado, confirma, Deus, esse chamado. Talvez você deixou seu chamado morrer, talvez você deixou seu chamado esmorecer, e nesta manhã Deus está falando: vamos restituir o chamado original, vamos restituir o propósito original, vamos restituir aquilo que Deus nos colocou para fazer nessa terra. Sabe por quê? Um dia
Um dia vai chegar o dia glorioso, e esse corpo corruptível, ele se revestirá da incorruptibilidade do Senhor Jesus Cristo, e aquilo que hoje é mortal se tornará imortal, e aí então nós passaremos a viver diante dele todos os dias, declarando que ele é santo, e olha o que João fala lá em 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha o que ele está dizendo: quando a glória de Deus se manifestar na nossa vida, quando Jesus Cristo vier mais uma vez, o corpo corruptível se tornará incorruptível, e aí então mais uma vez nós seremos semelhantes a ele, viveremos a glória dele, andaremos na presença dele. Mas eu estou dizendo, começa hoje, querido, começa hoje a reconstruir a essência original do projeto de Deus, para que no dia glorioso, para que no dia glorioso, quando ele chamar o seu nome, oh aleluias, meu filho Adriano, entre para Nova Jerusalém, aqui está o seu propósito, o propósito original, será alcançado, levado a viver eternamente na presença de Deus, vivendo com Deus, e ser mais uma vez, como no começo, perfeito diante dele, a imagem dele, e semelhante como a ele, restituído da glória, da presença, da honra que o Senhor um dia nos deu, mas o inimigo tentou roubar de nós. Deus está nos chamando nessa manhã, querido, para restaurarmos a nossa essência com ele, para reconstruirmos mais uma vez este propósito original que foi destruído por Satanás, mas aqui através de Jesus Cristo nós temos acesso mais uma vez. E ele é tão benéfico, ele só traz coisas boas, ele só traz coisas boas. Quem anda com o Pai tem acesso às coisas do Pai. O que você precisa nesta manhã, o Pai está dizendo: você é meu filho, e porque andas comigo, porque estás comigo, tem acessos o que é meu. O que é que você precisa nesta manhã como filho, que restituído, que tendo reconstruído o propósito inicial através de Jesus Cristo, você precisa? Ele está te convidando a refletir nesta manhã, oh aleluias, sobre o propósito original da criação, e eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia, Senhor. Deus, o Senhor nos chamou um dia, Pai, para sermos, o Senhor nos criou, Pai amado, para sermos perfeitos na sua presença. E, ó Deus, o pecado, ele nos afastou de Ti. O mundo tem tentado nos afastar de Ti, nos desviando do propósito original da sua criação, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que haverá um dia aonde, Pai amado, todo olho verá e todo joelho se dobrará diante da presença daquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. Porém, Deus, nesta manhã nós queremos pedir, Senhor, a sua misericórdia mais uma vez sobre as nossas vidas, pedindo que o Senhor, ó Deus, venha mais uma vez, ó Deus, restaurar a aliança perfeita que um dia o Senhor teve conosco. Aleluia. Ó Deus, nos chamando de filhos, para estarmos na sua presença e adorar a sua presença e viver a sua presença e viver o que o Senhor tem de melhor para nós. Se for pelas nossas forças, Senhor, nós sabemos que nós não conseguiremos, ó Deus. Fortalece-nos nesta manhã, Senhor, para reconstruir este propósito, para reconstruir o projeto original de Deus, para que reconstruir aquilo que o Senhor nos chamou para ser desde o princípio, Senhor. E nós te pedimos nesta manhã, Pai,